Botando aqui, Nido. Mas, cara, perfeito. Muito obrigado pelas respostas aí. Bom, ainda podemos talvez tentar abrir para mais uma rodada de perguntas, caso alguém queira. O Felipe Marcelino, ele colocou uma pergunta aqui. Professor, poderia explicar o conceito de bonapartismo? Pode falar, Jorge. Tá, eu vou tentar formular uma coisa agora que eu não ficou muito... Não tem uma coisa estruturada ainda, mas ela vai no sentido de observar duas questões que são fundamentais, que uma o Newton comentou ali já, né, da questão do... quando o proletário range os dentes, o capital mostra as armas, né? E a forma que no livro está colocado isso, o capital mostrar suas armas, é muito pela organização do lumpen proletariado, né? E esse lumpen ali, naquele momento, ele é a camada que mais facilmente tem essa possibilidade para a burguesia de pegar as armas e ter essa organização para contra-atacar os trabalhadores, porque ele também não tem essa consciência em si, né? E o que a gente vê no debate político nacional hoje é um olhar para a questão do looping, ou para a questão das camadas mais atacadas, assim dizer, pelo capitalismo, sempre um olhar mistificado, um olhar quase que religioso, né, a gente tem que fazer uma política pública, a gente tem que fazer um programa social. Isso vem tanto da direita quanto da esquerda. Então, nesse sentido, Nildo, não sei qual que é a tua visão assim sobre essa forma da diferentes partidos e de terem esse olhar assim sobre o looping, que hoje no Brasil é a camada que mais vai intensificando, né, com desemprego, etc., mais com essa exploração também, né? Então, queria que tu fizesse um comentário mais ou menos sobre essa questão, e já dizendo que a pergunta não vem tão bem formulada assim. Obrigado, Jorge. Ainda temos mais espaço para uma pergunta. Caso alguém queira fazer, levante a mão. Já que estão acanhados, eu posso avançar aqui, pode ser, Diego? Eu acho que pode ser, só queria... William, pode falar, William. Também a respeito do lumpen, né, que ele fala muito no texto, eu vejo que no Brasil tem muito isso, essa reunião dessa consciência lumpen, assim, né, que reúne as frações de uma até uma classe média grotesca, assim, que psicologicamente, assim, se identifica, né, com esse bonapartismo brasileiro hoje em dia, né, e é isso, assim, queria que o senhor falasse a respeito desse aspecto, assim. Olha só, vou tentar responder todos. Primeiro para a Doris, que fez uma pergunta aí, que é para mim, mas naturalmente é retórico, porque é para todos nós, né? Se alguém aqui, não só eu, vamos viver para ver uma revolução. Essa pergunta admite, Doris, várias respostas. A primeira, eu quero te recordar que tem um famoso conferência do Lenin, pouco antes da Revolução de 17, o Lenin está falando para os estudantes russos. E aí, é um texto pequeno, mas é muito legal esse texto. Eu depois até posso mandar para o Jorge, aí ele pode mandar para todos vocês. E o Lenin está dizendo o seguinte, olha, que provavelmente só os netos deles verão uma revolução na Rússia. E alguns meses depois ele estava dirigindo a Revolução Russa. Então, veja, a tua pergunta implica em fazer o seguinte, nós não sabemos efetivamente o que vai acontecer no futuro. Nós podemos prever, com a ajuda do marxismo e com uma análise rigorosa, algo sobre o futuro. E esse algo sobre o futuro só pode ser pensado a partir de uma análise muito rigorosa, conceitualmente sustentada no marxismo, sobre o que está acontecendo agora, aqui e agora. Essa que é a questão.
Então, eu, naturalmente, para te responder de maneira categórica, eu espero não só viver uma revolução, como dirigir uma revolução. Porque eu não vim aqui para ser deputado. E na revolução nós vamos ter que ter uma forma de poder que não é parlamentar. Vai ter que ser uma forma de representação direta, que nada tem a ver com anarquismo. Hein? Então, porque todas essas instituições são instituições da República Burguesa. Essa República Burguesa está apodrecida completamente, e a função nossa não é salvar essa República, seja ela nas suas funções vitais ou na sua aparência. Não é isso. Eu estou falando uma coisa que não é o que o Bolsonaro está falando. Aí nós temos que ver. Então, Doris, o que eu acho fundamental é que nós temos que trabalhar para ter um diagnóstico dessa crise, tomar o pulso dessa crise da conjuntura, que é o esforço aqui do CCR, como fazer uma análise de conjuntura. Então, é levar em consideração aquilo que é, efetivamente, no jogo das classes, no processo de acumulação de capital, na dinâmica da crise, no Estado e na representação política, na ideologia, o que está em jogo. E eu chamo a atenção aqui, repetidamente, como isso os partidos de esquerda, os acadêmicos, os chamados, não fazem. Eu digo que pouca gente no Brasil está jogada em fazer isso, que essa é a grande tarefa. Bom, o que eu diria é o seguinte, eu não sei quando é que vai passar um cavalo encilhado, para dizer aqui com o dito dos gaúchos, mas se o cavalo encilhado passar, eu estou pronto para subir nele. Eu acho que essa que é a questão. Eu não sei. Pode ser que o cavalo encilhado nunca passe, meus queridos. Só que se passar, mas é tudo que eu estou esperando na vida. Eu só estou esperando isso. Senão, o resto eu estou dando aula aqui, na Faculdade de Economia, na Federal de Santa Catarina, dou aula. E quero dizer para vocês, tem 5. Então, eu sei que tampouco é uma resposta contundente, mas as revoluções não acontecem toda segunda-feira, mas elas acontecem. É isso que nós temos que ver. E o Brasil está grávido de tantas contradições e tantos antagonismos que a direita percebeu, por exemplo, que tem que enterrar essa república, a esquerda quer salvar essa república. Eu digo que nesse jogo nós já estamos perdidos de antemão. Essas questões... Agora, mais do que prever o futuro, nós temos que ter o presente nas mãos. E esse presente tem que estar carregado de história brasileira. Estudem o Brasil, estudem a nossa história. Eu acho que isso é o fundamental. Bom, para entrar aí na questão do bonapartismo, etc., do conceito propriamente dito, e da discussão aqui, veja, eu queria fazer uma correção. Em geral, sempre se considerou o lumpen um problema para a Revolução. O primeiro sujeito, na sociologia, que eu vi rechaçar essa ideia de que o lumpen é necessariamente contra-revolucionário, e certamente, na análise marxista, vem desse texto do Marx, porque o Marx diz o quê? O batalhão, quer dizer, a milícia bonapartista foi o lumpesinato, que ele caracteriza ali, não é? Mas nós temos que ver isso, que Marx colocou isso numa conjuntura. Vamos chamar assim, pegando a expressão do Vitor Hugo, os miseráveis podem se colocar sua rebeldia em favor de uma revolução, mas deles não virá a orientação da revolução. Na formulação leninista, o que acontecia? A classe operária, em aliança com os camponeses, ditava a linha. E todas as classes se definem a partir daí. Então, nós temos que discutir uma coisa que é o seguinte, como é que a coisa se move, para falar em termos hegelianos, como é que a luta de classe está se movendo? Nesse contexto, nós temos que analisar qual é a classe que pode ser a parteira do futuro. Onde é que está esse eixo aqui? No Brasil, a partir da sociologia do trabalho, que são um conjunto de autores aí que ajudam a pensar a coisa, que ajudam a dar um diagnóstico da classe, mas não permitem uma análise política das classes, que é essa sociologia do trabalho. Uma coisa é ter um diagnóstico, como é que está a situação do trabalho dos químicos, como é que estão os metalúrgicos, como é que está o pequeno campesinato, como é que estão os trabalhadores sem terra, e tudo isso aí tem que ser analisado, são contribuições. Só que a análise política tem que estar observada, digamos, de uma maneira integrada na luta de classe, na dinâmica da acumulação, na crise do Estado, e dentro de uma perspectiva de luta política ideológica. Então, nesse contexto, nós temos que ver quem é a classe, porque pode ser, Jorge, que um lumpesinato
apoie uma revolução. Em determinados momentos, seja uma força, inclusive uma força ativa da revolução. Não vai encabeçar uma revolução. Mas veja, o Bolsonaro leva setores dos trabalhadores e leva os motoqueiros, que não são nenhum lampesinato. Mas é uma gente abjeta. O que é aquilo lá? Aquilo é pequena burguesia empobrecida, pequena burguesia assalariada e proprietária, que está perdendo com a crise. Como não acredita numa reconstituição de uma república burguesa ordenada, eles querem um novo regime. Olha, um novo regime vai restituir possíveis ganhos para a pequena burguesia assalariada ou proprietária às custas de um grau de exploração embaixo gigantesco dos trabalhadores, e inclusive do lampesinato, que nunca vai ganhar nada, porque o lampesinato está destinado a desaparecer se a revolução restaurar uma economia dentro das regras da economia mundial que coloque as amplas massas numa ação ativa, politicamente consciente e dirigida para tirar o país do subdesenvolvimento da dependência. Senão, não. Então, eu não jogo esse lumpen nas mãos da direita. Esse lumpen só está nas mãos da direita porque a esquerda brasileira, que é uma esquerda liberal, ela faz uma coisa só. Ela só joga, digamos assim, com a parte organizada da sociedade, que são os sindicatos, o MST, o MTST, os movimentos ambientalistas, os movimentos ecológicos, os LGBTs, as mulheres, os pretos, etc. Essa parte organizada não fala com a maioria. Vou dar só um exemplo pequeno para você ver o seguinte. O sistema de cotas das universidades contemplou aí, digamos, 850 mil estudantes. Sabe quantos negros nós temos fora do sistema de ensino na idade de 18 a 24 anos, que deveriam estar na universidade? 14 milhões. O que tu faz? Tu fala para uma partezinha e deixa a maioria fora. O mesmo vale para o proletariado, para o camponês, para todos, para as mulheres, para tudo que você quiser. Então, esse lumpen, Jorge, de qual é a capacidade de uma vanguarda política e de um bloco de classe, chamemos assim, pegar a dinâmica da revolução e conduzir contra as forças burguesas em favor de um projeto próprio. Esse projeto próprio não existe. Quem capitaliza o lumpen hoje? Notoriamente é a direita, como é próprio dos períodos de crise em que a esquerda não se apresenta como um perfil próprio. Quando a esquerda não se apresenta como um perfil próprio, ela não ganha credibilidade nem dos trabalhadores do campo, nem da cidade, nem do lumpen, e nem ganha algo fundamental, o temor da burguesia. Porque a burguesia brasileira deixou de temer a classe trabalhadora. Deixou de temer a classe trabalhadora por uma razão muito simples, ela não tem dentes para morder. Entendeu? Bom, quanto ao conceito propriamente dito de bonapartismo, eu quero dizer o seguinte, eu nem lembro quem perguntou, né, mas acho que foi o William, né? Não sei quem foi, mas eu queria dizer o seguinte, esse conceito derramou rios de tinta entre os marxistas. Agora mesmo, tem gente que considera que Bolsonaro bonaparteia em nome da burguesia. Isso supõe que a burguesia teria que ter um tipo clássico, quase, digamos assim, weberianamente, um tipo ideal de representação para o domínio de classe. Eu não acredito isso na América Latina, nem nos países centrais. Então, o bonapartismo, ao contrário de ser uma falta de consciência da burguesia, é a forma com que a burguesia opera o seu domínio sob o combate de todas as classes, em momentos de grande convulsão, em que o poder burguês não tem uma estabilidade política. Aí que se apresenta o desafio de identificar o bonapartismo. Olha, eu discuti isso muito com o meu mestre, guru, Rui Mauro Marini, porque o Marini, lá em 64, ele estava fazendo uma tese de doutorado sobre o bonapartismo. Mas aí, o que eu recomendo para vocês, mais do que dar uma definição aqui, dicionário marxista do Tom Bottomore, estudem o jogo das classes. E vejam alguns autores aí no Brasil, tem ampla bibliografia sobre a questão do bonapartismo, o mesmo Rui Mauro Marini. Bom, aqui no Brasil se atribui, por exemplo, a Vargas a ideia de que ele foi um bonapartista, percebe?
em Subdesenvolvimento e Revolução, o Rui Mauro dá uma explicação em 1937 para o Estado Novo para tratar a chamada ditadura Vargas, como é que ele bonaparteou ou não. Quer dizer, contemplando o interesse dos trabalhadores, contemplando a representação burguesa e o desenvolvimento do capitalismo, porque o Vargas é o pai do desenvolvimento capitalista brasileiro. Eu não tenho orgulho do Vargas, a minha discussão com o PDT, etc., eu não tenho orgulho do Vargas, mas eu tenho uma interpretação do Vargas no interior do desenvolvimento capitalista brasileiro. E o Vargas, a burguesia brasileira, ela tinha que colocar uma estátua para o Vargas em cada estado da República. Ela não coloca, porque tem o incômodo de vir junto os direitos sociais, a previdência social, um conjunto de coisas, que são os trabalhadores, na forma de organização política tutelada pelo Estado e pela máquina sindical. Mas não tem uma forma clássica e pura de desenvolvimento capitalista, né? Eu estava discutindo lá a semana dando aula e recordei um autor que não tem nada a ver com marxismo, que é Schumpeter, e o que ele diz? Ele diz, olha, não tem um modelo quimicamente puro, nem... Nós sabemos, né, no feudalismo europeu, lá no século XII, por exemplo, tem cidades do norte da Itália que têm relações de assalariamento, trabalho assalariado, totalmente assalariado, aquela região do norte da Itália, né, Turim, etc. Tal, não é Nápoles, é o oposto. Mas não era a relação dominante. E nós temos relações de escravo no sul do Pará e no interior de São Paulo, no auge da agricultura, relações de escravos. O Ministério do Trabalho atua, descobre as condições mais abjetas, etc., de opressão dos trabalhadores, de exploração, sem direito, sem nada, quase que aqueles caras que entram lá trabalhar e ficam devendo para o dono da terra as formas mais bárbaras, em pleno desenvolvimento capitalista. Não é quimicamente puro. E a dominação de classe tampouco é quimicamente clássica. Aquelas que nós vimos que... Se vocês estudarem a Revolução Inglesa com Oliver Cromwell, vão ver também no desenvolvimento capitalista inglês, que é a via clássica de desenvolvimento capitalista, como é que essas relações se estabelecem. Então, mais do que uma definição aqui, verbete para vocês, eu digo, analisem a trama brasileira hoje e perguntem e respondam se Bolsonaro é uma dominação bonapartista em favor da burguesia ou não. Eu devolvo a questão, Jorge. Sacou? Bom, obrigado aí pela resposta. Acho que a gente já excedeu um pouco do horário aqui, mas surgiu mais uma pergunta. Eu não sei se ainda tem para tu responder, Nildo, como... Sim, eu posso ficar mais um tempo aqui, eu tenho um compromisso com, veja que interessante, um núcleo revolucionário do PDT lá do Rio de Janeiro, que é uma coisa ótima, né? Está todo mundo aí, a juventude quer discutir, então até às 18 eu posso ficar com vocês. Uhum. Vamos então, talvez se restringir, como é só uma, né? Vou abrir essa exceção, mas aí vamos deixar a resposta para 10 minutos, pode ser? Então, a Giovana, sobrenome interessante, Nietzsche, a pergunta: já que o anarquismo entrou em questão, o que você sente em relação ao anarcocomunismo? Desculpe a aleatoriedade da pergunta. E em sequência, a Doris, ela pergunta, né, mas é uma questão de indicação, ela pede para você indicar um livro de história do Brasil marxista. Então, a gente encerra agora as perguntas por aqui, né? Pode começar a sua resposta, Nildo. Olha só, vamos começar pela última. Assim, os últimos anos aí eu comecei a estudar o Brasil, né? E agora eu vou fazer um curso que é pelo IELA, que é o que ler para entender o Brasil. Eu quero dizer para vocês aqui, sem nenhuma demagogia, que vocês sabem que não é a minha, eu estou me alfabetizando em Brasil. Eu sabia tudo sobre Petrogrado e Leningrado, eu sabia mais da... Me formei lendo Lenin, porra, e Marx, e 18 Brumário, era esse. Mas nos últimos tempos, quer dizer, há algum tempo já, na década, assim, mas cada vez de maneira mais intensa, eu estou estudando o Brasil. E é uma coisa extraordinária. Então, desculpe, Diego, quem foi que perguntou? Um livro? O livro foi a Doris. A Doris? Olha, ontem eu estava discutindo até com o Rampinelli isso, com outros membros do IELA, etc. Eu acho que é o seguinte,
Tem tanta coisa para ler, mas tanta coisa. Nossa Senhora. É uma vida. Isso aí não para. É uma vida, 2 mortes, mais 4... O cara tem que renascer aí. Como é que é? Quando volta? Aí o Reencarnação. É uma reencarnação. Teria que ter umas 8 reencarnações. Mas o problema é o seguinte, meus queridos. Não tem que ter uma quantidade de leitura. O que ordena a leitura? O que eu quero passar para vocês? O que ordena a leitura são os desafios atuais agora, o que está acontecendo agora. É isso que uma vez eu me encontrei com um professor da filosofia lá do CFH, um dos poucos, anarquista, inclusive, que era anarquista no tempo do movimento estudantil, e eu disse, porra, como é que eu vou ler toda essa filosofia clássica? E ele me deu uma resposta simples, que é o beabá, que eu já devia ter sabido antes de perguntar, que era o seguinte: o que ordena a leitura da filosofia? A discussão atual. Por que vocês foram no 18 Brumário? Por que não começaram no tomo 3 do Capital? Começaram no 18 Brumário, porque é a luta de classe pulsando. Vocês começaram por onde? Por aquilo que é importante. Aquilo que vai explicar a discussão entre vocês e o conflito amanhã e hoje à noite, percebe? Então, o que ler para entender o Brasil? Nós temos que... Gente, eu descubro cada livro. Eu descobri agora. Câmara Matoso, o homem da linguística no Brasil, escreveu um livro em 1952, lá nos Estados Unidos. Agora, a voz aí dos padres, né, da Igreja Católica, publicou. Eu fui ver um livro maravilhoso, estou lendo um livro sobre linguística. É um negócio extraordinário, uma beleza. Agora, eu acho aquilo fundamental, mas eu já li outras coisas. Então, vocês têm que estudar sobre a Revolução. Eu diria assim, tem uma coleção que me parece boa, Doris, que é História Sincera da República, do Basbal, do Leôncio Basbal. Eu acho que quer ler sobre a história do Brasil? É um grande apanhado. Ele é do Partidão. O pessoal do Partidão eu tenho o pé atrás sempre. Mas estou divulgando aqui. Não? Quer dizer, eu sou sectário, mas eu não sou burro. Acho que não. Então, eu digo isso aí, Partidão tem que cuidar tudo. Mas ele dá uma visão geral. História Sincera da República, aqueles tomos ali, é uma coisa muito boa. Como eu dei aqui, eu acho que vocês têm que ler Evaristo de Moraes, a campanha abolicionista de 1924, é um livro. Aquele livro foi a coisa mais linda que eu li nos últimos anos. A campanha abolicionista, 1924, Evaristo de Moraes. E agora tem uma edição nova, de uma editora lá de Porto Alegre, uma rapaziada nova que está fazendo isso aí. O Brasil está sendo descoberto, hein? Menos Angela Davis, mais Evaristo de Moraes. Esse é o negócio. Tem que ler Marx. Marx é nosso amigo, é nosso companheiro, entendeu? Então, Odoy, eu acho que História Sincera da República, e tem que ir lendo, acho que tem que ler o Lima Barreto, que eu insisto sempre, o Zé Lins do Rego, o Glauber, o nosso cineasta. Gente, quem não lê O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro, tampouco entrou no planeta. Se não lê O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro, ou o Dilema da América Latina dele, nossa, aqui tem... Não dá, né? Aqui, ó. Eu acho que eu vou conseguir ler isso aqui. Não dá. É uma loucura. É uma angústia permanente que tu vai matando um e vai descobrindo. Agora que eu descobri o Matoso, o Câmara Matoso Júnior, eu fiquei louco. Digo, pô, tá falando com o Gilberto Vasconcelos lá em Petrópolis. Alô, Márcia e Carlos Walter. A biblioteca do homem está lá fechada em Petrópolis há 2 décadas. Quer dizer... E o Gilberto me ligou para mim, Nildo, você sabia? Eu tô puto porque eu descobri que o cara tá aqui, a biblioteca dele tá aqui, e é isso. Mas eu acho que começa com História Sincera da República, aí vai embora, começa... E aí outra coisa, vai pegando as notas de pé de página, hein? Nota de pé de página, como é que é esse aqui, aquele outro. As notas de pé de página, eu seleciono no caderno, vou anotando, e é meio anárquico, mas dá resultado. Então, agora, quanto a pergunta do anarquismo aí, eu sei que está um pouco fora, mas eu quero colocar no texto do Marx. Ela me pergunta como é que eu sinto. E eu digo que sinto muito pelo anarquismo, no seguinte sentido. Eu sempre tenho um apreço pelos anarquistas, no seguinte sentido, muito preciso, pela desconfiança deles do Estado. Que é uma desconfiança sempre saudável. Sempre saudável. Só que os anarquistas, aprendi com
lições do meu extraordinário amigo Adolfo Santos Vasquez, dos grandes filósofos que eu tive o prazer de trazê-lo para o Brasil pela primeira, segunda e a terceira vez. Quero contar quem é Adolfo Santos Vasquez. Santos Vasquez estava na Revolução Espanhola. E ele está lá, aos 19 anos, dirigindo o jornal do Partido Comunista. Esse jornal tirava diariamente 500 mil exemplares. Olha só, garotão, 19 anos, filósofo. Ele tem uma obra gigante agora, né? Bom, depois ele foi expulso de lá, saiu, os republicanos, o Cárdenas, o Lázaro Cárdenas, o general mexicano, chamou os republicanos, ele ficou no México, e aí que eu conheci o... E ele dizia o seguinte, eu falava, e aí o Santos Vasquez, como é que era a relação com os anarcos? E aí ele me dizia, Jovem Nildo, eu gostava, ele me chamava de Jovem Nildo. Agora já ninguém mais me chama de Jovem Nildo, mas ele me chamava de Jovem. Olha, era muito duro com os anarquistas, porque numa guerra tem que ter disciplina, tem que ter batalhão, nós temos que matar o inimigo. Não dá para fazer uma assembleia no meio da trincheira para discutir como é que vai ser. É ação. E os anarquistas complicavam tudo, era muito ruim. É ruim, é difícil. E a ação política do anarquismo... Vamos voltar ao Marx. O Marx se enfrentou com o Bakunin. Estava lá na Internacional, na Associação Internacional dos Trabalhadores. Marx ficou 10 anos. Olha aqui, ó, tem esse tomo inteiro aqui. O Marx ficou 10 anos trabalhando na Associação Internacional dos Trabalhadores e se enfrentava com o Bakunin. O Bakunin ia lá no meio da Internacional dos Trabalhadores e assim, nós temos que declarar que isso aqui todo mundo é ateu, que nem eu, assim, de vez em quando faço uma propaganda do ateísmo, vou bater duro. Aí o Marx dizia, Bakunin, isso aqui não é uma organização religiosa, então não vamos falar sobre esse negócio aqui. Os anarquistas, eles negam a função do partido, da direção e um espontaneísmo de massas que nas condições, só em condições muito excepcionais, podem cumprir um papel positivo. Só em condições muito... Mas ainda assim, marginal. Os anarquistas jamais farão uma revolução. Mas eu quero que eles fiquem fazendo a crítica permanente da revolução. Porque uma revolução sem a crítica é muito duro. Vou dar um último exemplo para vocês de um autor que eu cada vez adoro mais, que é o George Orwell. O George Orwell era um anarquista. E ele escreveu Homenagem à Catalunha, que é ele lá ele levou um balaço. Bom, o pessoal acha que ele é um reacionário antissoviético porque ele escreveu, como é que chama? Animal Farm, lá, A Revolução dos Bichos e o 1984. E o pessoal só cita isso aí. Só que tem que ler os outros. Tem tudo dele aqui. Os contos é maravilhoso. O estilo literário é maravilhoso. E eu recomendo, sim, Matar o Elefante e Outros Ensaios, como morrem os... É, isso aí, ó, Lutando na Espanha. Saiu agora em português. E tem um outro tomo, Jorge, que são as cartas sobre esse livro. Então, o George Orwell tem que ler, é um anarquista, entendeu? Mas não é um anarquista, também um anarquista aqui, quero terminar com essa história daí com você. O anarquista, ele é meio um porra louca. Não devia ser, e não é. Os anarquistas sérios são muito sérios. E eu tenho alguns amigos anarquistas. Mas o que eu estou vendo que está sendo colocado como anarquista é um monte de porra louquice, de quinta categoria. E vou explicar o que é isso. O George Orwell é um escritor luminoso, maravilhoso, que tu tem que tirar. Se vocês for pegar aí, sei, qualquer coisa, Na Pior em Paris, em Londres, tudo, leiam tudo dele. Bom, mas eu quero terminar com isso, Jorge. Tinha um português, que eu esqueci o nome dele aqui, ele vinha aqui em Floripa, muito na Federal de Santa Catarina. Baixinho assim, meio metro. Nós na Joçaba chamaríamos ele de Pitoco. Ele veio pequenininho. E era um anarquista maravilhoso, deve estar vivo ainda. E ele veio aqui, nós fizemos um debate. Era eu e ele. Eu defendendo participar na eleição e ele defendendo voto nulo, que é o que eu vou fazer nessa eleição, votar nulo. Não é que eu estou fazendo propaganda aqui, só estou mencionando. Então, nós tivemos um debate. Aí o auditório pegou fogo, era um auditório cheio. Eu vi que eu estava em franca minoria. Naquela época, eu estava defendendo, quero dizer para vocês, hein, era no século passado, eu estava defendendo o voto no PT. Eu devo confessar meus pecados. Então, estava defendendo o voto no PT.
E começou um debate. O auditório estava do lado dele e, naturalmente, estava me hostilizando, assim, no sentido que não estava de acordo comigo. Aí, quando terminou assim, um debate, que estava terminando, etc. e tal, ele se tocou numa coisa e falou, não, para aí, a maioria aqui está a favor de votar em voto nulo? Sim. Então, como é que vocês estão indo embora? Agora vocês vão ter que fazer aqui, ficar aqui, para fazer os comitês de voto nulo. A militância pelo voto nulo. Aí um monte de gente que estava com o garrão sujo, cabelo louco, e bebendo, e falou, não, acabou. Disse, não, acabou não. Agora vamos votar nulo? Agora vamos ter que militar pelo voto nulo. Criar consciência contra as eleições. Você veja que era um anarquista sério, percebe? Que estava dizendo o seguinte, claramente, que eu quero dizer para quem fez a pergunta, me desculpe, eu não lembro mais o nome. Mas é o seguinte, se um anarquista, ele não vai recusar a realidade, ele quer fazer uma intervenção concreta na realidade. No caso das eleições, se tu é um anarquista e acha que esse domínio burguês é uma podridão e que as eleições, o que tu tem que fazer é criar no teu bairro, organizar nos sindicatos, nos partidos, no movimento estudantil, na universidade, o esclarecimento disso. Porque senão não tem sentido, senão melhor passe todo o processo eleitoral bêbada, enchendo a cara. Percebe como é que é? Então, eu não vejo correntes anarquistas no Brasil hoje. E mais concretamente, qual é o intelectual ou o político anarquista no Brasil hoje? Que essa é a pergunta relevante. Percebe? Não é desprezo por quem me perguntou, só estou querendo colocar em situações concretas. Quem é o movimento anarquista hoje no Brasil? Quem é o intelectual anarquista potente? Qual é o partido? Nós não temos. Eu não conheço. E olha que eu sou bem curioso sobre o que acontece. Então, nesse contexto, eu acho que esse é o problema grave aí do chamado anarquismo, né? Ver o anarquismo não é uma forma de irresponsabilidade política, é uma forma de intervenção política, que, sob circunstâncias concretas, pode, inclusive, como qualquer outra intervenção, favorecer a direita. Como pode ser uma força objetiva da revolução? Depende de análise concreta. Nada é bom em si mesmo ou maravilhoso antes do conflito real. É ali que nós vamos ver qual é a função que vai cumprir, não é? Por isso que o lulismo dizia assim que a direita queria tirar a Dilma e dizia, depois a gente vê o que faz, e deu no Bolsonaro, também vale agora. Vamos colocar o Lula, depois a gente vê o que faz. É a mesma porcaria, percebe? É a ausência da teoria, é a ausência de algo muito importante, que é o que reuniu todos nós aqui, esses 80 que estavam aqui, que é a beleza que pode ser fazer política, identificando as tendências majoritárias, como é que a gente soma, para como é que a gente pode tirar o Brasil de um país dependente, subdesenvolvido, atravessado pela violência burguesa, pelo domínio burguês, num país que conte para os brasileiros e que ajude a América Latina a se emancipar, sair das garras do imperialismo estadunidense, ter uma visão crítica do processo. Nós precisamos disso. Vocês precisam disso, todos nós precisamos disso. Então, a política, o fazer político e a luta teórica tem que ter essa exigência, rigor científico, análise apegada à realidade e conhecimento histórico. E a gente está vocacionado para ação coletiva e política. E isso precisa de uma vanguarda. Sem vanguarda não há revoluções. E como disse o Lênin, sem teoria revolucionária não tem revolução. Eu digo sempre, sem teoria nós não vamos na esquina. Não vai. Não dá. E esse desprezo olímpico pela teoria é que não pode. Então eu fico muito satisfeito, Jorge, Diego, todo o pessoal do CCR aí, que vocês tenham mantido esse esforço há tanto tempo, se mantenham, divulgam, no que nós pudermos ajudar no IELA, e eu pessoalmente, estamos sempre dispostos a esse interesse pela teoria, pela luta política e a dedicação para a Revolução Brasileira. Eu divido em todos nós o seguinte, quem está com a Revolução Brasileira e quem não está. É essa a minha divisão. E essa é a divisão mais séria, não é brincadeira, é a coisa mais séria que a gente pode fazer. É claro que se eu encontrar alguém que não é da Revolução, vamos sentar, tomar um café, troca um livro, enquanto na universidade, tudo bem, entendeu? Não.
Meus queridos, foi um prazer estar com vocês e sempre que possível volto. Agradeço aqui uma quantidade imensa de gente que eu não conheço, que esteve por aqui. Prazer revê-los firmes e fortes. Até breve. Bom, Nildo, muito obrigado. Então, que já vamos encerrar agora aí. Obrigado pela presença de todos, quem contribuiu, quem conseguiu seguir na leitura, né? E também espero que essa discussão aí tenha conseguido responder algumas questões que existiam, né? Algumas dúvidas do texto, algumas dúvidas sobre categorias importantes que estão apresentadas nele, principalmente sobre como se dá uma linha, assim, para se iniciar uma análise de conjuntura, né? Então, fiquem de olho no e-mail de vocês, estaremos mantendo contato, né, para informar as próximas formações. E por mais é isso. Obrigado, e, Diego, desculpa dizer mais uma coisa aí. E depois dessa conversa aqui, revisem o 18 Brumário e leiam junto a luta de classes na França. Que aí fica a tarefa de casa fica completa. Hoje à noite ninguém tem que sair para boteco, pegar Covid e nada. Fique em casa, revise o 18 Brumário e leia a luta de classes na França. Vocês vão ficar mais inteligentes, mais bonitos, mais espertos, mais tudo. Tá, então é isso, gente. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.